Paz do Senhor para todos. Bem-vindo ao canal aí, Pontos Proféticos. Um canal que a gente criou para estar falando da Palavra de Deus, trabalhando assuntos escatológicos, enfim, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, né? Então, se você entrou aí pela primeira vez, você vai ver o vídeo, então você se inscreva no canal e ative o sino para você ficar por dentro de todas as informações, né? É que até o momento assim, eu não tenho postado tantos vídeos. A gente tem trabalhado com áudios, depois a gente pega o áudio e trabalha ele e deixa disponível em forma de vídeo. Mas esse vídeo eu estou fazendo mesmo aqui, né? E a gente então vai estar falando sobre parte da Palavra de Deus. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês algo da parte de Deus, trabalhar um versículo, a qual diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Um versículo que a gente vê, e às vezes é usado bastante assim com frequência, mas sem ao menos as pessoas terem conhecimento histórico e original dele, né? E semelhante a isso, tem vários versos que seguem o mesmo rumo. São lidos e explicados sem um contexto histórico. Então a gente vai estar olhando aqui para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. E depois a gente vai somar o que está acontecendo em Deuteronômio. A gente vai somar com o que está acontecendo no Jeremias, capítulo 29. A gente vai então somar os dois históricos e a gente vai ter um conteúdo, né? Vamos lá então. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 28, diz assim: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Agora o 29, né? Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eu vou ler aqui só o 30, o versículo 30 agora, para a gente ver que em seguida que Deus falou isso aí, já vai apontar assim para nós coisas futuras. Diz assim, ó: quando estiverdes em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a tua voz. Então agora a gente vai está olhando o que estava acontecendo para Deuteronômio, né? Quando foi escrito esse livro, qual era o contexto histórico que a nação estava enfrentando. Aqui, eles já tinham passado os 40 anos no deserto, né? Já tinham vivido os 40 anos no deserto, então agora Moisés está prestes a entrar na Terra Prometida. É claro que Moisés não iria adentrar, né? Somente Josué, Caleb e as demais pessoas. E então ali ele vai reunir o povo e vai fazer aquele discurso, né? Vai começar a recapitular então tudo que eles viveram no deserto, os 40 anos. Ele vai dizer assim: olha, vocês estão prestes a entrar na Terra Prometida, né? E lá será assim, assim, assim. Vocês não vão poder mais fazer conforme fizeram no passado e tal. Então ele vai dando aqui os detalhes, né? E aqui observe um ponto muito importante para você entender lá na frente. Aqui Moisés está falando e tratando com as 12 tribos, né? Aqui ainda não tinha havido divisão. Então essa palavra que ele está falando aqui, que lá você vai buscar de todo o coração, etc e tal, está apontando para as 12 tribos, né? Palavra profética que ele foi aqui inspirado por Deus para estar falando essas palavras para a nação. Então agora a gente vai olhar para o Jeremias, capítulo 29, e a gente vai então olhar o versículo 12 e o versículo de número 13, né? A qual diz assim: Jeremias então 29, 12, 13: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração.
olha o 14 também para você pegar o mesmo, sim, o mesmo ritmo do Deuteronômio. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Então, tanto Deuteronômio quanto Jeremias, a gente vê que ele vai estar citando logo após um verso que é atribuído a coisas futuras, né? Então agora, já que a gente já tem em mente o contexto histórico do Deuteronômio, a gente vai olhar agora para o contexto histórico de Jeremias. O que estava acontecendo ali, quais são as peças que estavam por detrás, né? Que estavam fazendo compor o que Jeremias disse, né? Jeremias, nós sabemos que ele vai atuar no período de 3 reis, sendo Josias, né? Josias, Joaquim e Zedequias, né? Que Zedequias vai ser tomado, a cidade vai ser tomada no tempo de Zedequias. Então, essa fala aqui de Jeremias era para um povo, porque o cativo, ele não foi uma leva só, mas foram cerca de 3 levas, 3 ou 2, né? E aqui, então, o antigo rei Joaquim, juntamente com parte das autoridades de Judá, já estavam cativos, já tinham sido levados por Nabucodonosor, e a cidade de Jerusalém, aqui nessa época, ela já estava fechada, né? Ela estava cercada pelos exércitos do inimigo, né? Babilônia, Nabucodonosor, seus soldados, etc. Então, o rei atual era Zedequias. Então, veja que Jeremias, ele vai fazer uma carta, né? Deus vai falar para ele sobre parte das pessoas que já estavam cativas. Deus vai falar com ele, então isso vai originar uma carta, e dessa carta ele vai pedir para que seja levado até parte da casa de Judá, que já estava cativo, né? E por que eu falo casa de Judá? Casa de Judá porque, no contexto, a gente observa que a casa de Israel, que era formada por 10 tribos, lá no norte, ela já não existia mais, né? Já fazia, sei lá, 80, 100 anos que ela tinha sido dispersa entre as nações. E o reino que estava atuante no momento do povo de Deus era apenas a casa de Judá, composta por 2 tribos, os levitas e os benjamim, né? Então, ele vai fazer essa carta e vai direcionar a ele. Nessa carta vai ter algumas recomendações, né? Eles tinham que chegar lá, viver a vida normal, terem filhos, filhas, casarem, trabalharem, construir, né? Então, veja que Jeremias, ele faz essa carta, e essa carta vai parar na mão deles, e essa carta, então, ela vai fazer parte da escritura. Mas, na verdade, ela era uma carta que acabou transformando em escritura, né? E nesse contexto ele vai falar: quando me buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, destinado àquele povo. Agora preste atenção, essa mesma fala que a gente encontrou lá no Deuteronômio, no capítulo 4, ali, essa fala, Deus estava falando para as 12 tribos, antes da divisão. Por quê? Porque Deus previa, Deus já sabia que esse povo iria cair na terra prometida, e com o passar do tempo eles iriam se perverter, pecar, e iriam então cair cativo, né? Então, quando Deus lançou lá, para as 12 tribos. Aqui ela está sendo dirigida apenas para as 2 tribos, casa de Judá, né? A nação já separada. Lembre, o reino do norte já não existia mais. Então aqui essa fala foi destinada para a casa de Judá, né? E então você nota o seguinte, que Jeremias, ele fala isso, né, Deus falando através dele, que iria trazer esse povo de volta. E você vai ver no contexto histórico, porque aqui ainda era no começo, ainda era o início do cativo, ainda tinha parte do povo que teria que se juntar a eles para serem cativos, então dá a abertura da contagem regressiva de 70 anos. E após os 70 anos, a gente vai ver que realmente eles vão sair de lá e vão agora em rumo à terra prometida. E agora eles iriam reconstruir a cidade, que estava destruída, desmanchada, construir o templo, né? Reconstruir o templo, e a gente vai ver que eles voltaram, mas na construção, né? Na reconstrução do templo,
eles não tinham voltado para Deus de todo o coração, né? E por quê? Porque a gente vai observar que ali Deus levantou, naquele contexto histórico da edificação da casa dele, 2 profetas, Ageu e Zacarias, que vai pregar sobre aquele povo, e Deus vai até falar que aquele povo estava edificando aquela casa de qualquer forma, de qualquer maneira, não estavam de coração, de inteireza, percebe? Quando Deus fala aquilo, é para a gente somar as ideias, porque na verdade, aquele povo voltaram sim, para fazer o trabalho da edificação da casa dele, né? Então Deus trouxe de volta para a terra, cumprindo o que foi dito no profeta Jeremias, né? E o que foi dito também lá no Deuteronômio. Porém, eles não voltaram com interesse de coração, né? Eles não buscaram com interesse de coração, porque esse buscar com interesse de coração estava apontando para os nossos tempos, né? Hoje, na nova aliança, no tempo da graça, ao qual vai se concluir mesmo no milênio, né? Então você note o seguinte, quando você observa Deus falando lá no Deuteronômio para as 12 tribos, e depois aqui Jeremias vai falar a mesma palavra, porém agora ela vai ser destinada somente para a casa de Judá, né? E não para Israel no todo. É claro, a âmbito espiritual sim, a gente vê então que aqui é uma fala, mas é quando um processo já teria evoluído, onde já teria então a casa de Judá e a casa do norte já compondo o corpo de Cristo, o qual seria a igreja, né? Que hoje, então, a gente já busca Deus de todo o coração, mas conforme a gente vai aprendendo a cada dia mais, então isso vai fluindo cada vez mais no nosso entendimento e a gente então vai edificando essa casa de Deus, né? Mas enfim, que essa palavra sirva aí de um ânimo para você, de um conforto, que você então seja despertado a olhar para a Escritura e analisar tudo, né? Todos os versos, você analisar o contexto histórico em que originou, analisar quais são as pessoas que fazem parte daquele texto, enfim, daí você vai ter então uma somatória completa da palavra de Deus, que é isso que Deus quer, né? Então, amém. Então, e eu peço a você que, se você viu o vídeo aí, se você simpatizar, querer também compartilhar a palavra de Deus, você se inscreva no canal, dá uma força para a gente possa crescer, ser conhecido e estar divulgando a palavra de Deus. Aí você também pode deixar seu comentário, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, né? E a gente vai compartilhando aí no dia a dia, ok? Então, Deus abençoe a todos, um abraço, até mais.